Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre jogo heróico do Mengão contra o PSG. O PSG acaba vencendo nos pênaltis, né? O jogo empatado 1-1 entre Flamengo e PSG. O jogo heróico do Mengão contra o Paris, que acabou empatado 1-1 no jogo, mas o Mengão acaba caindo para o PSG por 2-1, certo? Vamos falar da escalação primeiramente? Vamos lá. Na equipe do Flamengo entrou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alessandro, Pulgar, Jorginho, Carrascal, De Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. A equipe do PSG entrou com Safonov, Emery, Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, Neves, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Lee, Kvaratskhelia e Doué, certo? Bom, a gente, para começar no jogo, a gente tem que falar do jogo heróico que fez o Flamengo, né? O Flamengo enfrenta uma equipe extremamente difícil. O PSG, obviamente que não está no seu prime, como estava lá na época do julho, né? Principalmente na época que venceu a Champions, né? Vencendo as equipes extremamente difíceis como Arsenal, Inter do Milão, goleada. No Mundial também fez grandes jogos como contra o Real Madrid, a goleada. A equipe do Luiz Henrique vem fazendo grande temporada, depois de anos batendo na trave, em busca do Orelhuda. Finalmente, a equipe do Luiz Henrique é uma equipe extremamente agressiva em termos de posse de bola, também é uma equipe extremamente bem parecido com o estilo do Guardiola, né? Então, o ambos saiu do Barcelona, né? Luiz Henrique tem uma equipe extremamente rápida, que tem muito posse de bola, mas comparado com o Guardiola, é uma equipe extremamente de jogo um pouco mais direto, certo? E o Flamengo, pela lógica, fez sua obrigação, né, que é chegar na final, que é o mais importante. O que resta é lucro. O Flamengo bateu na trave, né? Já começou depois do Corinthians 2012 contra o Liverpool, né? Depois Palmeiras contra o Chelsea, e agora o Flamengo contra o PSG esteve muito mais perto. Eu não sei se jogando a bola foi melhor que o Liverpool do Klopp, mas nesse caso chegou muito perto, né? Inclusive muitos flamenguistas estavam confiantes porque o Rossi é pegador do pênalti. Rossi normalmente teve assim grande desempenho nos pênaltis contra a equipe do Estudiantes, certo? O Flamengo começou jogando com disputa de posse. O Flamengo não jogou igual o Botafogo jogou. O Botafogo jogou buscando o jogo mais reativo, né? E o PSG começa com alguns avanços do Kvaratskhelia, através do Lee também, que é um jogador extremamente rápido, veloz, né, com subidas de Emery, né? A equipe do PSG do Luiz Henrique é aquela equipe extremamente de muita movimentação. Os jogadores do PSG se movimentam bastante de um lado para o outro, certo? Você pode ver que Fabian Ruiz às vezes joga através do meio campo e desloca pela direita. O Emery, certa vez, ele joga como lateral esquerda, depois se torna ponta, né? O Doué e Kvaratskhelia, vários momentos do jogo, Doué acaba jogando muito pela ponta direita, às vezes centroavante, às vezes se movimenta pela ponta esquerda, Kvaratskhelia se deslocando pela ponta direita. Eles não têm uma posição fixa, eles fazem troca de posse, né? Então,
a equipe do PSG é extremamente deslocado e enfrentou uma equipe que causou desafios, né? A equipe do Flamengo hoje tem que ser aplaudido de pé, porque esteve muito perto de ser campeão do Intercontinental, né? Brigou, de certa forma, de frente contra uma equipe PSG extremamente difícil que somente perdeu 3 jogos, embora não esteja em seu momento como no maio, mas é uma equipe extremamente difícil. Aos 8 minutos, o PSG faz gol com o Fabian Ruiz, um grande erro grotesco do Rossi, certo? No entanto, o gol acaba sendo anulado porque a bola saiu. O Rossi vem cometendo alguns erros, inclusive maioria dos jogadores foram elogiados nessa final. O Rossi é um dos jogadores mais apontados pela torcida do Flamengo, porque ele já cometeu erro contra o Fluminense e dessa vez comete erro de novo, né? A equipe do PSG, do Luiz Henrique, é extremamente de uma recomposição física enorme. Recompõe física rapidamente. O Flamengo, no segundo tempo, quando tenta fazer certos contra-ataques, eles conseguem recompor de forma rápida. Porque a média da idade do PSG é de 24 anos. A média de idade do Flamengo é de 30 anos. E o Flamengo sentiu no segundo tempo, de certa forma, o jogo, né? O Flamengo tentou marcar pressão de bloco baixo, né? O PSG tentou buscar também pressionar a saída de bola. O Flamengo joga com 4-3-3, né? Com Bruno Henrique pelo ataque. O Gonzalo Plata fez um grande jogo, né? Ajudando a marcar. A dupla Léo Ortiz, Léo Pereira fez uma grande partida também, né? E a equipe do PSG teve volume total no primeiro tempo, buscando espaço, tentando atacar o Varela, jogou um grande jogo, o duelo individual dele com o caso do Emery foi constante, né? Ele conseguiu, o Flamengo mostrou com muita vontade, né? E nesse caso conseguiu competir de certa forma, principalmente no segundo tempo, inclusive teve chance de vencer o jogo, certo? Então, o Alessandro acompanhando muito bem pelo lado esquerdo, né? Fazendo sustentação pelo lado esquerdo, né? Para torcedor que acreditava que o jogo ia ser goleado do PSG, não aconteceu. O PSG enfrentou dificuldades, né? Aos 37 minutos, Doué cruza a bola, falha do Rossi, o Kvaratskhelia faz 1-0, né? Talvez se o Rossi tivesse deixado o lance passar, né, o Kvaratskhelia não teria chegado. Com o desvio do Rossi, o Kvaratskhelia acaba abrindo 1-0, né? O PSG buscava encontrar com posse de bola, buscou tentar também iniciar uma jogada de um lado para poder terminar no outro. Lance seguinte, o Pulgar teve chance de cabeça, né? Pulgar cabeceou, a bola sai para fora. E uma curiosidade interessante do herói da final, que é Safonov, que é o goleiro do PSG, ele era terceiro goleiro da equipe do Luiz Henrique. O Donnarumma, que era titular, né? E depois, com a saída do Donnarumma, que vai para o Manchester City, o Chevalier, ele era titular, e Luiz Henrique barra Chevalier, e Safonov acaba virando titular da equipe do Luiz Henrique. O Flamengo buscou no segundo tempo, o Flamengo melhora no segundo tempo, essa é a diferença da equipe rubro-negra. Qual a diferença do Flamengo? O Flamengo, com a entrada do De La Cruz, do Saul, começa a melhorar o jogo, né? O Jorginho não conseguiu fazer a característica de jogo dele, porque a equipe do PSG é uma equipe que compete muito posse de bola, é uma equipe que busca, né, digamos, trazer o posse. Então, o que acontece foi totalmente nítido nessa questão, né? O PSG teve outra chance do chute do Doué,
no segundo tempo. No começo do segundo tempo, o PSG busca. Vitinha é um jogador fundamental do PSG, né? E o Felipe Luiz percebe perfeitamente o que acontece. O Vitinha é quem dita ritmo de jogo. O Vitinha é quem cria jogadas, é quem carrega da bola da defesa para o ataque, é quem distribui bola da equipe do PSG, né? Então, Vitinha, ela tem uma característica muito bom. E com isso, o Felipe Luiz conseguiu anular com a marcação tripla em cima do Vitinha. Depois, no ensino, Arrascaeta sofre pênalti contra Marquinhos. O Jorginho, responsável pelo pênalti, né? O Jorginho se tornou, então, o principal batedor da equipe do Flamengo. O Jorginho bate, deslocando o Safonave. O Flamengo empata o jogo. E o torcedor do Flamengo começa a sonhar. Bom, agora vai, né? Agora vai. Nenhum sul-americano, depois do Corinthians 2012, esteve tão perto de conquistar o Mundial. Embora o Palmeiras 2021 chegou perto, né? A algum momento. E o Flamengo do Jorge Jesus também competiu no prorrogação. Flamengo com transição rápida do Bruno Henrique, Plata pelo lado direito, depois com a entrada do Lino, começa a incendiar o jogo, né? E PSG e Flamengo teve uma chance de uma jogada individual, né, do Plata, e o Pedro acaba chutando para fora, né? E no último lance do segundo tempo, teve jogada do Dembélé para o Marquinhos, que teve chance de redimir com a torcida do Flamengo, do PSG, acaba falhando, chutando para fora. O PSG consegue tentar encontrar a bola, mas a equipe do Flamengo do Felipe Luiz começa a jogar estilo de Simeone, né? Dois grandes mestres do Felipe Luiz. Um foi Jorge Jesus e outro é o Simeone. E o Flamengo começa a fechar espaço, a entrada do Dembélé, tentando abrir o campo pelos lados com Kvaratskhelia, com Dembélé, né? Com Mayu. O PSG não consegue encontrar. Teve um chute de fora da Vitinha no jogo da prorrogação. Teve um lance do Dembélé que chuta para fora com jogada individual do Nuno Mendes, né? E o Flamengo acha espaço também durante o segundo tempo, né? Teve chance de vencer se tivesse mais eficiência. O chute do Pedro acaba batendo no Marquinhos. E também teve outra chance, o Flamengo consegue, então, fazer contra-ataque com o chute do Luiz Araújo. Eu acredito que as transições do Flamengo no segundo tempo teve muita dificuldade. Isso porque as transições, o Flamengo parece que precipita e acaba chutando para fora em alguns lances, que talvez se jogasse contra um time sul-americano não teria esse nervosismo. O Flamengo ficou muito nervoso em algum momento de definir as jogadas, né? Então, depois nos pênaltis, o De La Cruz começa muito bem, batendo, né? Lembrando que as trocas no segundo tempo, com a entrada do Saul, De La Cruz, Lino, o Flamengo melhora bastante, consegue controlar o meio-campo, o Saul consegue puxar o transição de meio campo para o ataque, e Pedro também com essa busca de pressionar a saída, e o bloco baixo o Flamengo marca muito bem atrás. O Flamengo esteve muito perto de ficar com o Intercontinental, no entanto, aproveitamento de pênalti, né? O chute do Saul, Safonave pega, né? O Dembélé, o melhor jogador do mundo, acaba chutando a bola para fora, em cima, né? O Dembélé não está no melhor momento. O Pedro, que também é um grande batedor do pênalti da equipe do Flamengo, o Safonave pega, né? Nuno Mendes faz. Léo Pereira acaba falhando, né? Batendo. O lance do Pedro, inclusive, foi muito questionado. O Barcola bate, o Rossi pega. O Rossi também é um pegador de pênalti. Luiz Araújo bate, o Safonave também pega. Ele bateu muito bem,
contra Estudiantes. Então o sonho do Flamengo acaba nos mãos do Safonov, que se torna titular. Ele não era titular. Quem era titular da equipe do PSG era a Chevalier. Então a equipe do Flamengo merece palmas pela parte da torcida, seja você flamenguista ou não, né? O Flamengo, nas aproveitamentos de disputa com times europeus, venceu contra o campeão do mundo, que é o Chelsea, né? Jogou, algum momento, competiu contra o Bayern, né? Embora eu acho que contra o PSG competiu mais. Talvez um jogo, um campeonato com, vamos supor que o Flamengo jogue 38 rodadas, 38 jogos contra o PSG, não teria esse ritmo de jogo. Mas o Flamengo, se tivesse um jogo desse, competindo 90 minutos, com 100% de foco, 75 jogos, né? O Flamengo teve 2 jogos antes de disputar esse final de Intercontinental, o PSG não teve um. Acredito que esse formato de Intercontinental deveria ser um pouco mais justa para uma equipe sul-americana, porque uma equipe europeu joga somente a final e os equipes da outras continentes terá que jogar vários jogos para poder disputar. Essa é uma questão que a gente tem que discutir também. Mas é isso, o Flamengo merece um aplauso, competiu até os pênaltis, né? E no momento decisivo, eu acredito que questão emocional, física, cansaço, não conseguiram chegar a competir nos pênaltis. É um dado interessante, as equipes consideradas inferiores ou com condição física, maioria das vezes perdem a disputa de pênalti. Se você perceber, as equipes que cansam, ou equipes que são menos favoritos em um jogo, quando joga 90 minutos de alta intensidade, no caso dessa vez foi 130, você chega a pênalti extremamente cansado. Eu não sei se esse fator cansaço foi fundamental, ou falta de treinamento mesmo, ou o goleiro teve um grande mérito, né, porque teve estatísticos, inclusive teve linha de papel, né, do preparador dos goleiros, para mostrar para o Safonov a que lado cada jogador do Flamengo bate. Mas o que o Flamengo fez hoje representou muito bem um continente sul-americano. Eu acredito que os times europeus começam a olhar diferente aos times brasileiros ou sul-americanos nessa questão de subestimar, né? Talvez os times europeus comecem a olhar diferentes os times brasileiros quando vai jogar uma competição dessa, seja Mundial de Clubes, como aconteceu no julho, como no Intercontinental. A vitória do Fluminense contra a Inter do Milão, a vitória do PSG contra o Botafogo, a vitória do Flamengo contra o Chelsea, a competitividade hoje, né? O Flamengo merece aplauso e reconhecimento de todo. Foi um grande jogo e está de parabéns. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau!